Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, glórias a Deus. Estava aqui meditando e eu achei por bem deixar aqui registrado uma palavra maravilhosa que refere-se a viúvas. Viúva dá ideia de mulher desamparada, mulher solitária, porque essa pessoa não tem alguém ali ao lado, né? E por isso esses personagens poderia ser uma mulher comum, mas os textos coloca como viúva, né? E eu vou ler aqui 3 passagens para falar um pouquinho. É rápido, é só para uma reflexão, para mostrar que o Senhor ele nunca desamparou a sua criação. Ele sempre falou através dos seus profetas, dos seus mensageiros. Ele sempre esteve presente, principalmente e especialmente quando essas pessoas tinham fé e obedeciam, né? Então é mais focado na questão da fé e da obediência, o quanto que é valoroso, né? A fé e a obediência. Então, eu vou dar uma lida aqui, depois eu falo um pouquinho, tá bom? Tá correndo um ventinho bom. Então, vocês, se quiserem acompanhar aí, aqui em 1 Reis, capítulo 17, eu vou ler os versos 1 ao 14, que vai dizer: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, abre aspas, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Fecha aspas. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, abre aspas, por favor, traga também um pedaço de pão, fecha aspas. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, abre aspas, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos, fecha aspas. Elias, porém, lhe disse, abre aspas, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas, primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Perceba que o texto, né, tem muita, a fala está em aspas, porque não se trata de suprir somente, né, de comida, de azeite. O sentido ele é além disso, porque ele traz e remete à compreensão do sentido do azeite, do sentido da farinha, né, que é a presença do Espírito Santo e a obediência sobre o alimento que esse povo tinha, que era uma vida de temor ao Senhor. Eles eram alimentados através dos profetas, através do caso, né, de juízes como Samuel, como que foi colocado ali, como foi colocado através de Moisés, e aí Elias.
Então, o Senhor, ele nunca desamparou o povo dele. E ele, assistindo, vendo a necessidade, ele provia e enviava, né, no caso aqui Elias, enviou a essa viúva. E olha só que interessante. O que Elias diz aqui no versos 13. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Porque ela coloca assim, olha, juro pelo o Senhor, o teu Deus. Porque ela está colocando para o profeta, não tenho como supri-lo, né? Não tenho como supri-lo. Mas o profeta, ele foi enviado por Deus. Ele já sabia que ela estava falando a verdade. Porém, ele está ali por ordem celestial, por ordem do Criador. Então, ele coloca, não tenha medo. Né? O medo, ele vem em situações perigosas, situações de conflito, situações de perda, situação de escassez, que era o que essa viúva estava ali vivendo, né? A escassez do pão, embora ela tinha um pouco, só que ela não podia perder jamais o quê? A esperança. Então, tem situações que ocorrem na vida daqueles que temem ao Senhor, que em situação nenhuma se pode perder a esperança. Naquilo que o Senhor provém, naquilo que o Senhor queira fazer sobre a vida dos seus. Esse é o ponto importante aqui dessa mensagem. Aí ele continua dizendo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem. Então ele está colocando aqui outra lição para essa viúva. Obedeça, continua obedecendo. Faça com o que você tem para mim, ou seja, ela teria que entender o valor da fé. O profeta enviado pelo Senhor está falando para eu usar o que eu tenho. Aí ele fala em seguida, e ele já coloca aqui, né? Em seguida, a gente tá música aqui ao redor, eu espero que não atrapalhe, tá? É rapidinho. E traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho. E depois, como é que ela ia fazer se ela não tinha? Dependia ali, então, dela acreditar no suprimento vindo do Pai, através da vida do profeta, né? Então, ela vai e não falta farinha, não falta azeite, porque é o que ele coloca, não faltará farinha e nem azeite. Então, isso são pontos muito importantes para a vida do cristão, para a gente não entrar em pânico, em desespero, quando lhe faltar mantimento, lhe faltar comida, literalmente, né? Literalmente falando, comida, saúde, lhe faltar algo, não entrar em desespero, não perder a esperança jamais, porque o Senhor, ele supre, né? Não se pode perder a fé, deixar a fé ser abalada. Tem pessoas que se deixam abalar muito facilmente. E a confiança tem que estar no Senhor. E essa obediência, ela é uma obediência segundo o que o Senhor quer de nós através da palavra dele. É uma obediência acompanhada de renúncias. Renúncia de tudo aquilo que não condiz com todas aquelas questões que não condiz com a vida de princípios, né? Que está escrito na palavra do Senhor. Aí a outra mensagem, ela tá aqui em 2 Reis, que é a respeito do milagre. Eu já coloquei um vídeo aí falando a respeito disso. Eu vou ler aqui, tá? Capítulo 4 até o verso 7, que diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor.
Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá preparando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma, entre aspas, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, abre aspas, ou entre aspas, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, abre aspas, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Veja a recompensa da obediência. A primeira, eu não falei a respeito de tudo, inclusive da morte do filho, né? Porque nem o profeta estava esperando esse acontecimento, que era o filho morrer, né? Então, a mulher, ela falou que ela e o filho morreria, aqui no capítulo 17 de 1 Reis, por conta de comida. Mas mesmo ela sendo suprida ali pelo agir de Deus, através da vida do profeta Elias, aconteceu que o filho morreu. É uma lição que o Senhor está passando, né, pra gente. Porque tem a palavra de promessa que ainda que morram, viverão. Então foi isso que aconteceu lá atrás. O filho dela morreu, mas o Senhor quis ressuscitar, né, através do clamor ali da vida de Elias. E isso tem um sentido espiritual muito forte, tá? E aqui no capítulo 4 de 2 Reis, o milagre do azeite. Essa viúva, ela sabe da importância da obediência e da fé. Ela sabe para quem que ela tinha que recorrer. É diferente. A outra estava lá, o Senhor vendo, porque tem uns que têm fé, têm obediência, mas a qualquer momento pode decair na falta da esperança, né? O pensamento da mulher era: vamos morrer, não temos suprimento, não temos saída. Então, nesse caso, que é um caso particular de alguns cristãos, pode acontecer, o Senhor está vendo, o Senhor envia o socorro, mesmo que ele não seja invocado, mesmo que a pessoa chegue no desespero aí, né? Já o caso dessa daqui, não. Ela foi até o profeta Eliseu, porque ela tinha conhecimento, né? Não vou dizer direito, não se trata de direito, mas da recompensa da obediência, da recompensa da fé, e a quem que ela poderia recorrer, que era o Senhor, através da vida do profeta. E isso, né, aconteceu e ela recebeu o Senhor, assim, né, quis abençoar essa mulher, suprindo ela de azeite para livrar os seus filhos dos credores. Então existia nessa época essa questão, né? Era a forma de como que as pessoas, vamos dizer assim, os regimentos trabalhavam, né? Então a mulher sem marido, ela ficava meio que, mesmo tendo filhos, ela ficava meio que desprotegida diante dessa sociedade. Então ela foi suprida de azeite ao ponto de pedir vasilhas emprestadas.
porque ela foi em busca da fonte. Ela também tem um sentido espiritual, esse azeite, eu coloquei no vídeo. É a presença do Espírito Santo, quando a pessoa sabe que ela precisa estar preenchida desse Espírito, com a presença do Espírito, e não em dívida, né? Porque a dívida, quem pagou nossas dívidas foi Yeshua. Então ela foi na pessoa certa e ela recebeu, né, o que ela foi buscar, porque ela sabia do valor da obediência, do valor da fé e de se colocar como dependente totalmente do Senhor. Ela foi suprida e os seus filhos não foram levados, porque essa dívida a palavra do Senhor fala em Lucas, se não me engano 22, que no caminho de Emaús, quando Yeshua encontra, não haveria o filho padecer todas essas coisas, não foi profetizado falando dele desde de Moisés para cá. Então ali tem todo um sentido espiritual que representa o filho, ok? Então é maravilhoso quando a gente entende o valor da obediência e o valor da fé, né? Mas não uma fé rasa, uma fé sustentada no que diz a palavra do Senhor, que automaticamente ela é configurada, ela é visível nos nossos atos, na obediência, nas renúncias. Então o Senhor nos supre, o Senhor nos vê, louvado seja Ele, glórias a Ele, que sustém, que se mantém fiel. A fidelidade do Senhor é algo extraordinário. Então Ele supre, Ele vê, Ele ampara, né? Isso é maravilhoso. Aí aqui em Lucas, e veja que todas são viúvas, gente, né? Por que viúva? Porque dá a ideia de que agora essa pessoa, embora mesmo não sendo viúva, mas a viúva é uma situação mais extrema, né? Ela é totalmente, 100%, sempre foi, desde o nascimento, dependente do Senhor, mas traz uma compreensão de que essa mulher ela está desamparada diante da sociedade, ela não tem ali alguém ao lado dela para andar em comum acordo, para responder muitas das vezes junto a ela, para suprir. Mas o Senhor, Ele faz tudo isso. Ele não desampara, Ele tem um amor muito grande, independente de ser viúva, viúvo, de ser casal, daqueles que entende o sentido da vida de fé e obediência, que entende o valor, né, do aprendizado, da mensagem advinda de pessoas que estão a cargo de Deus e que estão submissas, né, ao seu Redentor, à palavra, ao que diz a palavra do Senhor. Então sua confiança está firmada, né? A fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, amém? Então aqui em Lucas 7, deixa eu ver aqui, peraí. Lucas 7, a partir do versos 11, vai falar a respeito que Yeshua, ele ressuscita o filho de uma viúva. Vai dizer, logo depois, Yeshua, Jesus, foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore, entre aspas, né? Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Yeshua disse, abre aspas, jovem, eu lhe digo, levante-se, fecha aspas. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Abre aspas, um grande profeta se levantou entre nós, fecha aspas.
Diziam eles, abre aspas, Deus interveio em favor do seu povo, fecha aspas. Essas notícias sobre Yeshua espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Qual é o sentido aqui do caso dessa viúva de Lucas? É exatamente a fala, entre aspas, no verso 16. Antes da aspas diz, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus, porque eles viram ali um acontecimento profético que está afirmando o que já tinha sido profetizado antes, está afirmando, porque lá no caso o garoto ressuscita, era um filho único, né? Era o filho único. O Senhor compadeceu daquela viúva e não permitiu que o filho, né, morresse. No caso, morreu, mas ressuscitou. Aqui, o próprio filho, Yeshua, está ressuscitando também um filho único. Quem é o filho unigênito, né? Não é Yeshua, o filho unigênito de Deus? Então, o que o Senhor está trazendo aqui para aquele povo e para nós que lemos, o cumprimento dele através do seu ato, o cumprimento do que seria o seu futuro ali, né? Cruz, morte e ressurreição, através de um ato, né, de milagre. E aí, entre aspas, um grande profeta se levantou entre nós. Eles tinham, fecha aspas, eles tinham que entender isso. Ele é um grande profeta, mas não é só um grande profeta. Diziam eles, abre aspas, Deus interveio em favor do seu povo. Fecha aspas. Tá entendendo que a mensagem está levando para a morte e ressurreição do Senhor e Salvador Yeshua? Então, do mesmo modo que ele operou esse milagre, o grande milagre da ressurreição estava por vir e aconteceu. Glórias ao Senhor, que quis intervir para trazer salvação para o seu povo. Então, a linguagem bíblica, ela é única. Ela se refere ao Filho, ao propósito de um plano perfeito do Senhor, de trazer redenção para que todo aquele que nele crê seja remido, seja justificado e houvesse, né, salvação entre o povo do Senhor. Porque o Senhor nunca desamparou o seu povo. O Senhor veio trazendo as mensagens, os mensageiros, através da vida dos mensageiros. O Senhor veio trazendo os profetas, como Elias, Eliseu. Depois, mais para frente, outros profetas, não só para trazer palavras de orientação para o povo da época, mas também palavras proféticas, que serviria para que a gente tivesse direção de como que o curso da vida humana está e para onde que está levando. E o foco logo não creio que demorará, só o Senhor sabe, virá a conclusão de tudo isso, que é a redenção, conhecido mundialmente o valor da redenção, que vem através da fé e da obediência. Então, é interessante, né? Não quero que o vídeo fique longo. Vocês entendam que quando Yeshua fala que tudo estava escrito a respeito dele, de fato, houve milagres, o Senhor quis ressuscitar vidas, o Senhor supriu, fez azeite surgir, não de forma natural, através de sobrenatural, farinha, porque ele está mostrando ali, olha, mesmo que você chegue a um ponto de dificuldade extrema, eu suprirei. Não faltará alimento, tanto físico, e se faltar o físico, o que não pode é o espiritual. Vocês precisam entender que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. Vocês precisam entender que o azeite é essencial, fundamental
para sustentar a fé que vocês têm. A fé que vocês têm por ter ouvido falar de mim, a fé que vocês têm por ter tido sensibilidade de me reconhecer na criação, em todos os elementos criados, através das revelações em sonhos que eu envio para vocês, através da palavra, a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, que foi dada através do Filho único, unigênito, e foi espalhada sobre a terra. Então vocês serão surpreendidos. Não tenham medo, não percam a esperança, confie, porque o Senhor ele não nos deixou órfãos. Ele foi para a glória, ele está na glória. Mas tudo isso aqui é criado pelo Senhor. A terra é o estrado dos pés do Senhor, é como um tapete que a gente coloca os pés, então ele não perde controle de nada. Ele está no controle de tudo, ele vê tudo, ele vê as necessidades, as dificuldades, e ele quer operar. E o Senhor, ele tem prazer de enviar mensageiros, ele tem prazer de suprir na vida daqueles que o obedecem, daqueles que o amam verdadeiramente, daqueles que praticam o mandamento, amando o seu semelhante, o seu próximo. E um amor que vai além da compreensão de que eu só amo se eu tiver em comum acordo, se eu estiver concordando com tudo. Não, é um amor fraternal. É um amor que vai além das nuvens. É um amor de não querer o mal, não desejar o mal, não falar mal. É um amor de desejar sempre o melhor para as pessoas. Então que vocês tenham compreendido isso e estejam vivendo nessa fé, nessa obediência, porque é o que nos garante que a nossa esperança da vinda do nosso Senhor e Salvador, a esperança da transformação de todas as coisas para o povo do Senhor, ela vai acontecer, amém? Então fiquem todos na paz e que o amor e a graça do Pai permaneçam entre nós.